Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Zodíaco. No vídeo de hoje, eu gostaria de explorar o fascinante mundo da criptozoologia. Mas antes de iniciarmos de fato, devemos entender o que é criptozoologia. Criptozoologia é o estudo de espécies de animais hipotéticos ou avistados por poucas pessoas. É a ciência responsável por popularizar lendas como a do Pé Grande e a do Monstro do Lago Ness. A criptozoologia ainda aborda seus tópicos de um ponto de vista antropológico, procurando relacionar os mitos de várias culturas com animais extintos ou desconhecidos. Agora que sabemos melhor o que é esse termo, podemos começar. Muitos lugares do mundo abordam seres folclóricos e mitológicos como parte de sua cultura regional. A maioria dos entusiastas dessa ciência fascinante chamam esses seres de criptídeos, criaturas lendárias que muitos julgam ser verdadeiras. Existem lendas sobre vários monstros que vivem em lagos, mas nenhum é tão famoso quanto aquele que dizem habitar o enorme Lago Ness, no interior da Escócia. Apelidado carinhosamente de Nessie, ele teria sido visto pela primeira vez no ano 565, pelo chefe de uma abadia que permanece até hoje às margens do lago. Segundo ele, o bicho parecia um sapo gigante, mas desde então a maioria dos 4.000 relatos o descreve como uma serpente, parecida com os plesiosauros, monumentais répteis marinhos que lembram os dinossauros. Alguns cientistas chegaram a cogitar que Nessie seria de fato um animal pré-histórico preservado naquelas águas geladas, profundas e cheias de cavernas. Chegaram até a vasculhar o lago com sondas em busca da criatura, mas não acharam nenhuma pista. Quanto à célebre foto do monstro, tirada em 1934, descobriu-se que era apenas uma fraude muito bem elaborada. No mundo dos criptídeos e criaturas misteriosas, talvez nenhuma capture a imaginação dos entusiastas como o enigmático Mothman, ou Homem-Mariposa. Esse ser peculiar, com suas origens envoltas em mistério, tem fascinado e aterrorizado as pessoas por gerações. Mas para começar a falar do Mothman, voltamos ao século XX, na tranquila cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Foi durante uma série de eventos desconcertantes e arrepiantes que se desenrolaram entre novembro de 1966 e dezembro de 1967, quando o Mothman fez sua presença conhecida, deixando uma marca duradoura no folclore local. Relatos de testemunhas mostram o Mothman como uma figura alta e imponente, com cerca de 2 metros de altura, com enormes asas se estendendo de 3 a 4,5 metros de altura. O que o diferencia são seus olhos vermelhos brilhantes e grandes, frequentemente descritos como se assemelhando a pequenas bolas de fogo. Coberto por uma pelagem escura e emaranhada, dizem que a criatura se assemelha a uma estranha combinação entre um humano e uma mariposa. As verdadeiras origens do Mothman permanecem um mistério duradouro. Alguns especulam que ele pode ser uma entidade de outro mundo, possivelmente de origem extraterrestre ou interdimensional. Outros consideram a possibilidade de que possa ser uma espécie não documentada anteriormente, que de alguma forma acabou escapando da descoberta científica. E embora Point Pleasant tenha a distinção de ser o epicentro dos avistamentos desse ser mitológico, criptídeos humanoides alados semelhantes têm sido relatados em diversos cantos do mundo. Essa temática universal ecoa nas tradições de muitas culturas, cada uma com sua própria versão de seres misteriosos. Por diversas vezes, tivemos relatos de seres cada vez mais estranhos ao longo dos anos, e um deles que é ainda bastante discutido entre a comunidade de criptozoologistas é o misterioso sapo de Loveland.
Loveland é uma cidade que fica no estado de Ohio, na região centro-oeste dos Estados Unidos, e ganhou bastante notoriedade com essa suposta lenda. Aparentemente, o sapo de Loveland é um ser bípede com corpo, pele e cara de sapo, tendo sido avistado várias vezes por moradores locais. Porém, todas as histórias de avistamento desse suposto animal são tanto controversas, então eu vou tentar descrever algumas. Em 1972, a lenda do sapo de Loveland ganhou atenção renomada quando um policial de Loveland relatou a um colega que havia visto um animal consistente com as descrições do Homem-Rã. Após o suposto avistamento, um segundo oficial ligou para uma estação de notícias para relatar que ele havia atirado e matado a mesma criatura algumas semanas após o incidente de 72 e a havia identificado como uma grande iguana que estava sem cauda. Em 3 de março de 1972, aproximadamente à 1 da manhã, o policial de Loveland, Ray Shuken, estava dirigindo na Riverside Drive, perto da fábrica de botas Toots e do pequeno rio Miami, quando um animal não identificado atravessou a estrada na frente de seu veículo. O animal estava totalmente iluminado pelos faróis de seu carro e ele o descreveu como tendo 1,2 metros de comprimento e cerca de 25 a 35 quilos, com pele de sapo. Ele relatou ter visto o animal agachado como um sapo, antes de momentaneamente ficar ereto para escalar o parapeito e voltar para dentro do rio. 2 semanas após o incidente, um segundo policial de Loveland, Mark Matthews, relatou ter visto um animal não identificado agachado ao longo da estrada, na mesma vizinhança do avistamento de Shuken. Porém, mesmo com tantos relatos de avistamentos, nunca houve uma prova concreta da existência desse ser lendário, continuando assim o mistério mais famoso da cidade de Ohio. Mas esses seres nem sempre costumam aparecer somente no exterior. Até aqui no Brasil existem casos e relatos de criaturas lendárias que fazem parte da nossa vasta cultura. Uma que me chamou bastante atenção quando eu pesquisei foi o capelobo. O capelobo é uma criatura que, segundo as lendas locais, habita as florestas do Amazonas, Pará e Maranhão. Ele é descrito como um ser bípede com pelagens de lobo, corpo humano e a cabeça de um tamanduá-bandeira. Ainda segundo as lendas, ele costuma caçar cães e gatos quando ainda são filhotes, e podem atacar seres humanos também, quebrando o crânio de suas vítimas e bebendo o sangue. É dito que o capelobo tenha sido originário das lendas indígenas da região norte, tendo vários relatos de ataques a aldeias, o que o fez ficar bastante conhecido como lobisomem indígena, mas até hoje nunca houve uma prova real da existência desse monstro. Continuando na mesma região do Brasil, temos um outro criptídeo que eu julgo ser o mais famoso entre as lendas do nosso país, o Mapinguari. O Mapinguari é um ser, descrito novamente em lendas indígenas, como um gigante alto e peludo, com um olho na cabeça e a boca no lugar da barriga. Segundo esta lenda, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluiriam e transformariam-se em mapinguaris e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior e sozinhos. Costumam habitar as florestas da Amazônia e da Bolívia, e geralmente costuma ser bastante agressivo ao encontrar seres humanos, principalmente caçadores. É o tipo de presa favorita desse monstro. Os cientistas ainda desconhecem essa criatura. Uma hipótese que explicaria a existência do Mapinguari, sugerida por um paleontólogo argentino no fim do século XIX, seria o fato da sobrevivência de algumas preguiças gigantes do período Pleistoceno, há cerca de 12 mil anos atrás. Mas nunca houve uma prova física ou arqueológica da existência de mapinguaris, continuando assim um grande mistério. Se você estiver gostando desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva em nosso canal para mais vídeos assim. Desde já eu agradeço o acesso.
Agora vamos voltar ao vídeo. Existem seres ainda que costumam ser conhecidos pela maioria das pessoas. Eu gosto de os classificar como criptídeos lendários, dado ao seu grau de conhecimento e representações ao longo da história, e um deles em específico são as fênix. A fênix é um ser mitológico, frequentemente descrita como uma ave majestosa de tamanho grande, com plumagem brilhante e colorida. As cores mais comumente associadas são vermelho, dourado e púrpura, representando assim o fogo. A característica mais distintiva da fênix é seu ciclo de vida regenerativo. Diz-se que a fênix vive por um período muito longo, variando de 500 a 1000 anos, dependendo da versão do mito. Quando chega o fim do seu ciclo de vida, a fênix constrói uma pira funerária de ramos aromáticos e, ao ser consumada pelas chamas, renasce das próprias cinzas. Este processo simboliza a imortalidade e o renascimento eterno. Por muitos anos, e por muitas culturas, a fênix teve sua imagem relacionada com a imortalidade e ressurreição. Mas apesar das várias representações em livros e obras de arte, nunca houve uma prova arqueológica da existência dessa ave lendária, permanecendo assim ainda um mito. Obviamente, ele não poderia estar de fora desse vídeo. Creio eu ser o criptídeo mais conhecido no mundo, o famoso Pé Grande. Também conhecido como Sasquatch ou Bigfoot na língua inglesa, segundo relatos de pessoas que teriam visto a criatura, na maioria dos casos descrevem um primata bípede muito alto, entre 2 a 4,5 metros de altura. Geralmente é coberto de pelos de cor marrom escuro, e seu rosto é uma mistura de gorila e ser humano. Algumas pessoas testemunham que exala um odor forte e desagradável. O primeiro avistamento registrado do Pé Grande teria acontecido em 1974, por um lenhador que trabalhava em uma floresta no estado do Oregon, região noroeste dos Estados Unidos. Aparentemente, o homem estava carregando toras de madeira quando avistou um ser muito peludo e muito alto, parado e o observando. Diz ele que estava próximo de uma clareira, mas não se teve uma prova exata desta aparição. Em 2007, foi organizada uma expedição em busca de provas, ou até mesmo do próprio Pé Grande, mas nada foi encontrado. Em 15 de agosto de 2008, 2 caçadores norte-americanos foram à mídia dizendo ter em suas mãos o corpo congelado do famoso Pé Grande. Porém, após a análise do corpo, foi descoberto que o suposto cadáver do monstro não passava de uma fantasia de macaco congelado. Desde então, todos os cientistas consideram o Sasquatch uma lenda inventada, mas os criptozoologistas ainda tentam provar a existência desse famoso ser. Um outro ser mitológico que ganhou bastante fama ao longo dos anos, principalmente nas suas representações através de livros e lendas, são os grifos. Grifo é o nome de uma criatura mitológica que tem corpo de leão, a cabeça e as asas de uma águia. Simbolicamente, os grifos são popularmente conhecidos por representarem as virtudes da sabedoria e da força, conforme descrevem algumas lendas. Por este motivo, é comum encontrar figuras de grifos no período medieval, como em brasões de famílias, por exemplo. Acredita-se que as lendas sobre os grifos teriam se originado no Oriente Médio, principalmente entre os antigos persas, babilônios e assírios. No entanto, a figura do grifo se intensificou na mitologia grega como um dos animais que pertenciam a Zeus e que protegiam as suas riquezas. Apesar das inúmeras lendas, nunca tiveram provas reais da existência desses seres. Dragões. Creio que são os seres mitológicos mais conhecidos do mundo. Têm sido fonte de inúmeras lendas há séculos, aparecendo bastante durante o período da Idade Média e nos contos arturianos. Porém, a existência deles é muito controversa,
uma vez que são seres alados, com asas gigantescas e escamas tão duras que não poderiam ser perfuradas. E ainda é dito que cospem fogo pela boca e que são imortais. Os primeiros registros dos dragões teriam sido identificados através de pinturas rupestres feitas por aborígenes na Austrália por volta de 40 mil anos antes de Cristo. Estudiosos acreditam que as lendas sobre os dragões tenham surgido a partir de fósseis de dinossauros que, ao serem encontrados, eram associados a monstros ou espíritos. Ao longo do tempo, a ossada de diversos outros animais como as baleias e o dragão de Komodo também foram interpretados como vindos de dragões, reforçando o mito. Os dragões fazem parte da cultura de inúmeros países e são vistos de formas diferentes, às vezes como vilões e outros como criaturas bondosas. As histórias e mitos que envolvem os dragões são tantas que ainda hoje eles são protagonistas em muitos livros, filmes e séries. Já na China, os dragões são vistos de uma forma positiva, diria até divina, como símbolo de poder, sabedoria, proteção e sorte. Eles são responsáveis também pelo clima, controlando as chuvas. Normalmente são representados como uma serpente gigante, mas com características de diversos outros bichos. De acordo com a mitologia chinesa, o dragão foi um dos animais que criou o mundo, e por isso esse animal é bem presente na cultura do país, encontrado em diversos monumentos, prédios e bandeiras. Mas apesar de ser descrito e aparecer em diversas culturas ao longo dos anos, nunca houve provas arqueológicas exatas da existência dos dragões, permanecendo assim como um ser fantasioso. Então eu creio que é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse. E não se esqueça de deixar o like. A Zodíaco fica por aqui. Um abraço.